Eles enviaram a ela um convite para da reunião de 10 anos, não porque queriam vê-la, mas porque queriam humilhá-la uma última vez. A garota que chamavam de a perdedora da turma. Aquela de quem zombavam, ignoravam e tratavam como invisível. Eles riram enquanto adicionavam o nome dela à lista de convidados, já imaginando-a chegando sozinha, deslocada, envergonhada fora do lugar. Mas quando a noite chegou e o chão começou a tremer, ninguém estava mais rindo. De qual cidade do mundo você está assistindo a este vídeo hoje, se gosta de histórias de força silenciosa e vitórias inesperadas? Pense em se inscrever. O que aconteceu a seguir deixaria 200 pessoas sem palavras. O bar no terraço dominava o centro de Seattle, como uma coroa repousando sobre vidro e aço. A luz do fim de tarde se espalhava pelas janelas do chão ao teto, capturando as bordas das taças de vinho e projetando sombras longas sobre a mesa polida, onde 4 pessoas estavam sentadas. A cidade se estendia abaixo deles, cintilante e distante, como se o próprio mundo existisse apenas para enquadrar aquele momento. Bridger Castellan reclinou-se na cadeira, um braço casualmente pendendo sobre o encosto, a outra mão deslizando pelo tablet, com a tranquilidade de quem nunca teve que se preocupar com nada. Usava um blazer azul marinho sob medida, que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Seu sorriso era daquele tipo treinado, moldado por anos, fechando negócios imobiliários com charme impecável e vazio. Ao lado dele, Sloan Devil segurava o celular à frente do rosto, inclinando-o para capturar o pôr do sol atrás dela. Inclinou a cabeça, lábios levemente entreabertos, e tirou 3 fotos rápidas antes de baixar o aparelho para conferi-las. Seus cabelos tinham ondas soltas que pareciam naturais, mas certamente foram ensaiadas. Ela era o tipo de pessoa que moldava a própria vida para uma plateia a cada instante, pensado para virar postagem. À frente dela, Paxton Rhee irradiava controle. Advogado corporativo, ele vestia seu terno cinza chumbo como armadura. Sua gravata estava perfeitamente ajustada, o olhar sempre carregado daquele ceticismo calculado que define quem foi treinado para vencer no tribunal e na vida. Ele girava o copo de uísque lentamente, como se até o movimento do gelo obedecesse a uma estratégia. Lennox Faust, o mais jovem do grupo, completava o quarteto. Magro de traços afiados, vibrava aquela energia inquieta de quem viu sua startup sair do zero e explodir para o topo em tempo recorde. Ele consultava o relógio repetidas vezes, não por compromisso real, mas por identidade. Para pessoas como Lennox, o tempo não era apenas dinheiro, era poder. O grupo se reunia havia meses, preparando a reunião da turma de 2015 da Glenidge Academy, com o tipo de nostalgia e obsessão típicos de quem nunca superou o próprio auge escolar. Bridger interrompeu o silêncio com um toque na tela. Um sorriso lento e provocador surgiu. Ele virou o tablet para os outros e disse: "Espera aí." E a Eloane Sloan nem tentou conter a reação. Ela olhou e explodiu em gargalhadas. "Meu Deus," ela disse rindo alto. "Sério que vocês lembram dela?" A garota que almoçava sozinha na sala de artes todos os dias. Eu tinha até esquecido que ela existia. Paxton se inclinou intrigado e divertido, cruzou os dedos sobre a mesa e questionou: "Você tá falando da Ashby, aquela que ninguém convidava para nada, a que a gente chamava de fracasso ambulante?" Lennox não perdeu um segundo. A maldade nos olhos dele cintilou como letreiro de ideia perigosa. Ele sorriu e afirmou: "Perfeito. Mandem o convite. Ela vai aparecer achando que as pessoas mudaram. Que talvez, só talvez, ela importa agora. E é exatamente por isso que vai ser tão memorável." Os 4 trocaram olhares cúmplices. Não era um reencontro escolar que estavam planejando. Era um palco. E Eloane seria a atração principal sem nem imaginar. Sloan retomou o assunto no mesmo instante, a risada se afinando, até virar algo mais afiado, mais calculado. "E assim a gente lembra a todo mundo o quão longe nós chegamos", ela disse. "Só o contraste já vai ser
Ela fez uma pausa procurando a palavra perfeita. E então sorriu. Chef's Kiss. Bridger já estava digitando, acrescentando o nome de Eloy à lista digital de convidados com um floreio teatral. Enquanto escrevia, narrava em voz alta, saboreando cada palavra, no Cascadia Grand Estate. Traje black tie obrigatório. Black tie exigido. Ergueu os olhos do tablet e abriu um sorriso provocador. Ela vai aparecer com alguma coisa de brechó. Paxton deu um sorriso de canto, levantando o copo lentamente. Se é que ela aparece. Se ela sequer der as caras. Sloane também ergueu o próprio copo, inclinando levemente na direção dos outros. A voz dela baixou um tom firme, certeira. Ah, ela vai. Podem apostar. Gente como a Haloan sempre aparece. Sempre na esperança de que as coisas mudaram. Os copos se tocaram em um brinde seco alto demais para ser inocente. O som estalou no ar quente como um pacto, não uma celebração. Uma compreensão tácita entre os quatro, algumas pessoas, existiam apenas como espelho. Um lembrete vivo de quão melhores suas próprias vidas haviam se tornado em comparação. Bridger pressionou o último botão na tela. No canto superior, uma notificação surgiu. Convite entregue. A câmera então se aproximou lentamente da tela congelada do tablet, focando no retrato escolar que acompanhava o nome de Eloy. Era uma foto de anuário tirada 10 anos antes em um ginásio sem graça com luzes portáteis e aquele fundo cinza sem personalidade. A garota na imagem parecia frágil, quase espectral. Os óculos grandes demais engoliam metade do rosto. O rabo de cavalo apertado só reforçava o quanto ela era esquecida. Um suéter gigantesco escondia seu corpo já pequeno, como se até ali ela tentasse desaparecer. Mas eram os olhos que prendiam a lente. Diretos, imóveis, ilegíveis. Sem sorriso, sem esforço para parecer simpática, apenas aquele olhar silencioso, quase inquietante. Como se ela estivesse vendo através do fotógrafo, não para ele. A cena então mudou. Os corredores de ensino médio surgiram em flashes rápidos, recortes de memória que pareciam mais feridas do que nostalgia. Eloane sozinha na ponta do refeitório, costas apoiadas na parede, um livro aberto sobre a mesa. Se a câmera se aproximasse um pouco mais, o título podia ser lido: Dinâmica de voo e engenharia aeronáutica. Ao redor, mesas lotadas de gente vivendo, rindo, gritando, existindo, como se ela não ocupasse espaço no mundo. Ela virava as páginas com concentração absoluta. Há muito tinha aprendido que ser invisível doía menos do que ser notada. O frame seguinte mostrou o armário dela, pichado. Letras grossas escorridas úmidas, formando a palavra Ghost. A tinta ainda pingava pelo metal. Ela ficou parada por um segundo encarando a palavra. Mochila pesada pendurada em um ombro só. Sem chorar. Sem reação dramática. Apenas abriu o armário, pegou seus livros e se virou para ir embora, deixando os risos para trás. A câmera capturou no fundo um grupo observando. Sloane entre eles. Ela se inclinava para a tia amiga ao lado, sussurrando: Inacreditável que a gente estudou com isso. As gargalhadas explodiram atrás dela. Corte seguinte. Uma sala de aula. A professora entregando provas de mão em mão. Ao chegar nela, algo raro. A docente pausou. Olhou nos olhos dela, sorriu de leve. E inclinou a cabeça num gesto de respeito quase imperceptível. Ela virou a folha 98%. Bridger recebeu a dele logo depois ao fundo do plano 72%. O maxilar travou. O orgulho ferido falou mais alto do que ele jamais diria em público. Ele amassou a avaliação em uma bola e arremessou na nuca dela. A folha caiu no chão depois de bater. Ela não virou. Apenas guardou a prova alinhada, dobrada, intacta dentro do fichário. O fragmento final doeu ainda mais. Era o dia das profissões Career Day no ginásio da escola. Eloane caminhando sozinha pelos estandes, enquanto grupos se reuniam animados, colhendo panfletos, rindo alto, discutindo sonhos que sempre incluíam plateia,
holofotes, aplausos. E então, na ponta mais afastada perto da saída, um estande discreto que quase ninguém notava, mas que, ironicamente, aguardava justamente alguém que sempre fora tratada como ninguém. O banner dizia: Recrutamento da Marinha Americana, US Navy. Atrás da mesa, um oficial vestido em branco, postura impecável, paciência profissional. Oficialmente invisível para 199 pessoas naquele ginásio. Mas não para ela. Ela inclinou o corpo levemente à frente e perguntou em voz baixa: Quais áreas de engenharia a Marinha apoia? Vocês têm programa aeroespacial. Ele respondeu com a formalidade de quem vê potencial antes do mundo perceber. Sim, temos. Podemos conversar mais se quiser. Ela assentiu. Eu quero. A câmera congelou no olhar dela novamente. Silenciosa, sim. Fraca, nunca. O oficial lhe entregou um panfleto, e ela o recebeu com cuidado como se fosse algo frágil. Do outro lado do ginásio, um grupo de estudantes apontou para ela e riu. Um deles imitou uma continência exagerando o gesto, e os outros se curvaram de tanto rir. Ilan não olhou. Apenas agradeceu ao oficial, guardou o panfleto na mochila e foi embora. A imagem seguinte era o dia da formatura. O prédio erguia-se imponente, tijolos vermelhos e colunas brancas. O tipo de arquitetura feita para sugerir tradição e excelência. Alunos saíam pelas portas duplas com becas cercados por famílias tirando fotos, amigos se abraçando, pais chorando de orgulho. Ilan saiu sozinha. Sem família, sem amigos. Vestia a beca, mas não havia ninguém para fotografá-la. Ela parou na base da escadaria e virou-se para encarar o prédio uma última vez. Expressão ilegível. Então, virou e caminhou pela calçada longa, até se tornar só um pequeno vulto dissolvido na luz da tarde. A câmera permaneceu na entrada vazia no exato espaço onde ela estivera, como se a ausência falasse mais alto do que qualquer adeus. A narração ecoou por cima da imagem suave e distante, eles a reduziram a nada. Sonhadora. Zé Ninguém. O corte voltou ao presente. A Cascadia Grand Estate surgiu na tela, um local vasto, erguido na junção da elegância clássica com o exagero moderno. Colunas de mármore emolduravam a entrada, envoltas por fileiras de lâmpadas. Edison que tremulavam como vagalumes no ar da noite. Um tapete vermelho estendia-se do valé até a porta principal, ladeado por topiarias aparadas em espirais perfeitas. Lá dentro, um grupo de jazz tocava. A música escapando pelas janelas abertas e se misturando a risadas e taças, se encontrando no ar. Carros de luxo chegavam sem pausa. Sedãs e conversíveis reluzentes, cada um mais caro que o anterior. Valets de uniforme impecável corriam para abrir portas, estendendo a mão a convidados que desciam em vestidos de marca e ternos de alfaiataria. Bridger, Sloan, Paxton e Lennox aguardavam posicionados como anfitriões de uma coroação. Eles saudavam cada chegada com sorrisos largos e abraços empolgados, aquele calor superficial que funciona nas fotos, mas perde força quando visto de perto. Sloan segurava o celular disparando fotos espontâneas das chegadas, como quem já roteiriza a próxima postagem. Bridger apertava mãos, dava tapinhas no ombro e ria de uma piada que quase certamente não tinha graça. Paxton aceitou uma taça de champanhe de um garçom que passava erguendo-a num brinde silencioso a absolutamente ninguém. Lennox conferiu o relógio mais uma vez e então lançou os olhos à entrada da propriedade como quem aguarda um evento específico. Sloan se inclinou na direção dele e sussurrou. Ela confirmou presença. Sloan assentiu com segurança e completou. Sim. Eu conferi hoje de manhã. Lennox estreitou os olhos curioso e perguntou em voz baixa. Mais um convidado. Plus one. Sloan soltou um sorriso rápido e afiado. Não. Nenhum acompanhante. É claro que não. Bridger olhou o horário também e fez careta, dramatizando o incômodo. Ela tá atrasada, disse. Deve não ter achado roupa adequada. Eles riram.
Fácil. Cruel. E entraram na festa. O salão de baile era deslumbrante. Lustres de cristal pendiam do teto alto, espalhando luz prismática pelo piso de mármore impecável. Mesas circulares cobertas por linho branco preenchiam o espaço, cada uma com um arranjo exagerado que exalava rosas e lavanda. No extremo do salão, um enorme telão projetava uma sequência rotativa de fotos do anuário baile de formatura Vitórias Esportivas e momentos espontâneos congelados no passado. As imagens desfilavam lentas e a cada troca ouvia-se uma onda de reconhecimento. Apontar, rir, gemer, lembrar de penteados e roupas que o tempo não perdoara. Quando a foto de Ilan apareceu na tela, o salão explodiu. Alguém gritou do bar: "Meu Deus, eu tinha esquecido dela." Outra voz respondeu gargalhando. Ela era tão estranha. Não queria ser piloto ou sei lá. Outro reforçou erguendo a taça. "Pois é, boa sorte com isso, né?" Mais risadas cortaram o ar. A imagem ficou na tela por alguns segundos a mais. Aquele mesmo rosto pálido, óculos enormes e olhar insondável. Até que enfim mudou para a próxima foto. E com isso, a festa continuou. A gargalhada foi morrendo, substituída pelo burburinho das conversas e pelo som de talheres contra pratos. Sloane estava na beira da pista de dança, erguendo o celular para gravar um vídeo rápido para seus seguidores. Ela sorriu para a câmera e disse em um tom ensaiado, cheio de performance: "Reunião. Glow up. Check. Agora vamos ver quem resolve aparecer hoje." Ela encerrou a gravação com uma piscadela estratégica, já imaginando a legenda perfeita. Perto da entrada, Paxton segurava o segundo uísque da noite. Inclinou-se na direção de Lennox, que finalmente tinha parado de olhar o relógio, e agora observava o salão com aquele ar desinteressado, de quem já tinha decidido que tudo ali era menor do que ele. Paxton sorriu e provocou $20 que ela chega num Honda Civic. Lennox riu pelo nariz, aceitando a faísca cruel da brincadeira fechado. "Mas minha aposta é que ela nem aparece." E eles selaram a aposta com um aperto de mão simples, maldoso, confortável, como só é para quem jamais foi o alvo da piada. A festa continuava lá dentro. O jazz virou swing, casais ocuparam a pista champanhe, circulava risos, ecoavam, memórias fake de nostalgia dourada rodopiavam no telão e nos brindes. Era o tipo de noite que parece impecável por fora e esconde sua maldade sob luz de lustres e taças caras. Então a música parou. De forma brusca, a banda foi cortada no meio da melodia, como se alguém tivesse puxado um cabo da tomada. O silêncio veio de um só golpe seco, estranho, desorientador. Copos ficaram suspensos no ar. Conversas escorreram em murmúrios. Surgiu então um novo som ritmado profundo, quase como um coração distante. Tum, tum, tum. Bridger franziu a testa e perguntou em voz alta, confuso: "Mas que droga é essa?" O som não parou. Cresceu. Pesado. Inabalável. Constante demais para ser parte do show. Paxton tentou achar lógica onde não havia e murmurou: "Isso é trovão?" Lennox discordou sem nem pestanejar. "Trovão não é assim. Trovão explode. Isso aí parece motor." E realmente não era trovão. Trovão grita em rachadas e trovões imprevisíveis. Aquele som era plano, mecânico, implacável. Os lustres começaram a balançar. As mesas tremeram. Uma taça de champanhe tombou e se espatifou no tecido branco como um erro que ninguém mais conseguia ignorar. A vibração invadiu costelas peito-ossos. Um dos vidros altos trincou uma rachadura fina que se espalhava lenta como teia eletrônica. Alguém gritou. Alguém chorou. Alguém riu nervoso, perguntando com medo na voz: "Isso é parte da apresentação." Não era, e todo mundo já sabia. Sloane chegou tropeçando até a janela mais próxima, mão espalmada no vidro, a pele do rosto esbranquiçada. Quase sem voz, ela disse: "O que está acontecendo?"
Ninguém respondeu. Ninguém sabia responder. As portas francesas que davam para o jardim se abriram com violência, empurradas por uma ventania súbita, e a multidão vazou para fora. A câmera seguiu num único plano contínuo, deslizando no caos, no medo coletivo que ninguém mais disfarçava. Lá fora, a noite era poeira e rugido. O gramado há pouco perfeito agora estava escondido sob uma nuvem rodopiante de destroços. O som ali era físico, não metáfora, uma força comprimindo ouvidos e pensamentos, até não sobrar nada além de silêncio na mente e choque na retina. O rugido era total. As pessoas apenas olhavam, sem fala, sem roteiro, sem deboche. E então, através da poeira, uma forma começou a surgir. Ela desceu do céu como algo saído de um sonho ou de um pesadelo, dependendo de quem estava olhando. O helicóptero de ataque AH-64 Apache era gigantesco. Seus rotores cortavam o ar com precisão brutal, levantando terra, grama e folhas que se espalhavam em espirais ondulantes ao redor. As luzes de pouso ardiam num branco incandescente, iluminando os rostos atônitos dos 200 convidados que permaneciam paralisados no jardim, bocas entreabertas, olhos arregalados, completamente incapazes de processar o que estavam vendo. O Apache desceu lentamente, deliberadamente, como se o tempo ali pertencesse a ele. O barulho era insuportável, o vento incansável. E ainda assim ninguém se moveu, ninguém correu. Eles apenas encaravam hipnotizados. O helicóptero tocou o solo com um impacto abafado, o trem de pouso afundando levemente na terra macia. As hélices começaram a desacelerar o rugido, se transformando em um murmúrio mecânico constante. A poeira dançou no ar por alguns segundos, antes de se acomodar, caindo em espirais preguiçosas quase irreais. O silêncio que veio na sequência pareceu pesar mais do que o som anterior. Era um silêncio denso, eletrificado, como se o mundo inteiro tivesse suspendido a respiração. A porta lateral do helicóptero se abriu. Uma mão enluvada segurou na moldura. Um coturno tocou o chão. A câmera manteve o enquadramento na silhueta iluminada pelo interior da aeronave, um vulto escuro recortado contra a luz. Por um segundo, ninguém falou. Ninguém respirou alto. Era como se aquela imagem tivesse congelado a gravidade da cena. A voz de Sloan rasgou o momento. Quase inaudível, instável, assombrada. Eloane. Ela murmurou. A figura finalmente avançou até ficar visível por completo. Eloane Ashby parou diante deles irreconhecível. Aquela garota pálida e frágil do anuário não existia mais. Em seu lugar estava uma mulher moldada por disciplina, perdas, renúncias e algo ainda mais profundo, algo inalcançável para qualquer riso juvenil. Ela vestia um macacão de voo de aviadora naval verde-oliva sob medida. Patches em seus ombros diziam US Navy IHSC 85. O símbolo do tridente brilhava em seu peito inconfundível para qualquer pessoa minimamente familiarizada com forças de operações especiais. O cabelo estava preso em um coque firme e funcional. O rosto calmo, centrado, gravado com anos de treinamento em ambientes que a maioria das pessoas jamais veria nem em filmes. Ela tirou o capacete em um único movimento fluido e o acomodou sob o braço. A expressão dela não implorava por atenção. Ela ordenava respeito sem esforço algum. Atrás dela, 2 membros da tripulação também desceram, ambos em uniforme, postura rígida em sentido. Um jovem petty officer a saudou com continência impecável. Senhora, ele disse. Estaremos de prontidão. Eloane respondeu com a mesma precisão cirúrgica. Obrigada, petty officer. Ela começou a caminhar para essa entrada do salão. A multidão recuou para os lados não porque alguém raciocinou que deveria sair da frente, mas porque a presença dela exigia passagem como maré puxada pela lua. Ela não veio para disputar narrativa, não veio para ostentar. Cada passo era medido firme, sem pressa. O tipo de passo de quem atravessou batalhas reais, literais, humanas. E então,
Começaram os sussurros. Descontrolados, crescentes, fagulhas de choque. Pera, alguém disse na frente. Não é ela aquela que... Outro completou. A extração no Iêmen. Era a equipe dela. Mais um já com o celular na mão, digitando rápido. Caramba! Ela é piloto de operações especiais da Marinha. Uma voz diferente mais alta agora, ela recebeu a Navy Cross. A percepção veio como onda lenta, inevitável, esmagadora. Todos pegaram seus celulares. Telas iluminaram o gramado escurecido. Dedos ágeis em pânico. Cada resultado surgido era munição de incredulidade. A constatação foi inquestionável. A garota ridicularizada, apagada, excluída socialmente e convidada por deboche, era agora uma heroína condecorada em guerra. Eloane chegou até a porta de entrada. Os 4 estavam lá, Bridger, Sloan, Paxton e Lennox, bloqueando a passagem como personagens colapsados dentro do próprio roteiro de crueldade. Eloane parou diante de Bridger e disse olho no olho sem trair emoção alguma. Você me enviou um convite. A voz era calma, factual, sem ódio, sem mágoa, sem revanche teatral. A frase não era punhal, era espelho. Bridger tentou responder, mas a voz saiu quebrada, engasgada, tropeçando no próprio choque. Sim. Nós achamos que... As palavras morreram antes da frase se completar. O silêncio voltou ainda mais pesado. Mas agora, quem estava congelado na cena não era mais ela. E sim, todos eles. Ele se calou, incapaz de terminar a frase. Eloane manteve o olhar fixo no dele por mais um segundo. Então disse baixinho: Estou aqui. Eu cheguei. E acrescentou ainda mais calma: Estou presente. Então, ela completou suave, mas firme: Eu estou aqui. Sem esperar reação, ela disse apenas: Vim. E então, finalmente cheguei. Depois, com a mesma voz controlada: Estou aqui. E passou por eles. Eles não se mexeram. Não conseguiram. Seus corpos tinham esquecido como se fazia isso. O telão do salão ainda exibia o slideshow. A foto antiga de Ilan sorriu, ou quase isso, porque na verdade não sorria. O rosto pálido, óculos enormes, olhar silencioso. Ilan parou no centro do salão e levantou a cabeça. 200 pessoas se viraram ao mesmo tempo. O contraste era brutal. A menina do telão parecia um fantasma. A mulher diante deles parecia um fenômeno da natureza. Alguém sussurrou: É ela! Outra voz completou ainda em choque: Essa é a Eloane. O salão inteiro parecia prender o fôlego. Lennox apareceu por trás incrédulo e murmurou para si mesmo: Ela veio mesmo. Mas então, uma voz diferente, mais profunda, cheia de patente e verdade, cortou o ar do salão. Lieutenant Commander Ashby. Eloane se virou. Pela primeira vez desde que descera do helicóptero, a surpresa brilhou no rosto dela. Capitão Dorian Graves sorriu para ela com calor real e disse: Eu estava por perto para uma conferência. Ouvi dizer que você estaria aqui. Achei que era a hora de prestar minhas homenagens. Ele estendeu a mão e ela apertou. Sloan continuava gravando, mesmo com a mão tremendo tanto que o vídeo jamais serviria para redes sociais. Ela não desligou. Sabia que agora estava diante de algo maior do que aparência. O capitão Graves então virou-se para o salão e disse num tom que não permitia distração: Para quem não sabe, a Lieutenant Commander Eloane Ashby é aviadora naval e piloto de suporte a operações SEAL altamente condecorada. Um murmúrio de espanto percorreu as mesas, mas ninguém ousou falar por cima. Ele continuou: Ela comandou operações de resgate nos terrenos mais hostis do planeta, e então reforçou cada palavra assentando como pedra no salão. Há 2 anos, no Iêmen, ela liderou a extração de 12 fuzileiros navais sob fogo inimigo. Permaneceu no ar por 6 horas ininterruptas, sob ataque contínuo para trazê-los de volta. E todos sobreviveram. A clavina do silêncio foi de novo total.
E então ele declarou sem adornos: ela recebeu a Navy Cross por bravura em combate. Feridas juvenis derreteram naquele instante sob algo que não podia ser corrompido por legendas ou filtros. Um a um, 3 veteranos também avançaram. Não em nostalgia, mas em reconhecimento vivo. Do fundo do salão, uma mulher disse emocionada: "É ela." Um dos veteranos antigo fuzileiro ergueu a mão em continência e disse: "Senhora, obrigada por nos trazer para casa." Outro completou: "Máximo respeito, comandante." A terceira voz trêmula, emocionada, mas orgulhosa: "Sua coragem salvou vidas. Nós lembramos." O capitão Graves permaneceu imóvel no centro do salão, mão firme na testa, postura de guerra, que agora era apenas honra. Eloan respondeu com o mesmo gesto exato, treinado em fogo e solidão, precisão e força silenciosa. O telão girou novamente. Agora não mais um retrato escolar, e sim uma imagem recente: Eloan, em equipamentos de combate em frente ao seu Apache, ao lado de sua tripulação. Todos sorrindo. Braços sobre ombros, lama nos coturnos, cansaço nos traços, orgulho nos olhos. 2 versões da mesma pessoa, quem o mundo ignorou. E quem o mundo jamais deveria ter ignorado. Alguém começou a chorar. Não porque era fraca, mas porque finalmente a viu. E todos ali agora tinham uma história que não era mais deles para ridicularizar, e sim para contar com reverência. "Se você já conheceu alguém subestimado", disse uma voz do fundo, "alguém que o mundo descartou." Outro completou: "Conte a história nos comentários." Porque quem vence em silêncio, e um terceiro agora sem riso, sempre vence 2 vezes. Um dos veteranos tinha um boné da marinha dobrado sob o braço. Outro usava um broche em forma de âncora preso à lapela. A terceira tinha uma tatuagem no antebraço, uma águia segurando um tridente. Eles formaram uma pequena fileira diante de Eloan, e sem dizer uma única palavra a saudaram também. O maxilar de Eloan se contraiu. Ela encontrou o olhar de cada um deles um por vez e devolveu cada continência com a mesma precisão respeitosa. Não era um espetáculo. Não era para o público. Era reconhecimento íntimo entre pessoas que conheciam coisas que o resto da sala jamais entenderia. Quando o último gesto foi devolvido, os veteranos se retiraram, misturando-se novamente à multidão, mas a presença deles ficou como um eco preso no ar. O slideshow mudou novamente. A foto que surgiu era recente, nítida, tão viva que parecia vibrar na tela. Elo estava em traje completo de combate ao lado de um helicóptero Apache. Tinha sujeira na bochecha, o capacete de voo dobrado sob o braço. Ao redor dela, sua equipe igualmente marcada pelo cansaço e pela adrenalina. Rosto sujo de poeira, suor escorrendo dos cabelos, olhos vermelhos pela falta de sono. Mas sorrisos reais, pesados, honestos. Um deles tinha o braço jogado sobre os ombros dela. Outro estava agachado na frente, fazendo um joinha exagerado para a câmera. O Apache atrás deles estava marcado, fuligem preta, riscava a fuselagem cicatrizes de algo brutal. E sobrevivido. A diferença entre aquela imagem e a do anuário. Era impossível descrevê-la sem sentir um nó na garganta. Não era apenas transformação. Era renascimento, reconstrução, revolução pessoal. Era alguém que não deveria ter sobrevivido e ainda assim ali estava ela brilhando. Uma mulher ao fundo do salão começou a chorar. Cobriu a boca com a mão, mas o som escapou assim mesmo, um soluço pequeno, envergonhado e inevitável. Outro convidado passou a mão no rosto às pressas, virando-se para não deixar ninguém ver. Uma terceira pessoa simplesmente encarou a tela imóvel, como se estivesse tentando juntar as 2 versões da mesma pessoa. E falhando miseravelmente. Sloane estava congelada perto da pista de dança. O celular ainda gravava. A tela tremia tanto que a filmagem era inútil. Mas ela não desligou. Não conseguia. O rosto estava pálido, os lábios rígidos, os olhos presos em Eloan como se vissem a pessoa pela primeira vez. Pela primeira vez em anos, Sloane não tinha legenda.
Nem frase irônica, nem pose, nem filtro, nem narrativa. Ela apenas assistia. Paxton estava ao lado de Lennox, perto do bar. O uísque esquecido atrás dele. O rosto uma máscara neutra calculada ao tipo de expressão treinada para esconder tudo. Mas as mãos no balcão o traíam. Agarravam a madeira com tanta força que os nós dos dedos haviam ficado brancos. Lennox não olhava mais o relógio. Não respirava direito. Fitava Elohim com algo muito próximo do medo, como se só agora tivesse percebido que a piada que armaram, a humilhação que planejaram, havia explodido nas mãos deles de um jeito irreparável. Bridger não se mexeu desde que ela entrara. Encostado na moldura da porta, braços soltos ao lado do corpo, rosto sem expressão. Parecia um homem que acabara de ver o chão se abrir sob seus pés. E estava apenas esperando a queda. Eloan se voltou para longe do Capitão Graves e começou a caminhar. Ela avançou pelo centro do salão com o mesmo passo calmo, firme e deliberado que tivera lá fora. A multidão se abriu de novo. Não porque ela pediu, mas porque sua presença tornava isso inevitável. Uma autoridade silenciosa que empurrava o mundo ao redor, sem que ela dissesse uma palavra. As pessoas se afastavam, criavam um corredor amplo, todas acompanhando cada movimento dela com uma mistura de respeito, espanto-vergonha e temor. Enquanto ela avançava, os sussurros começaram espalhando-se como fogo seco. Você ouviu o que ele disse? O Iêmen, 6 horas sob fogo inimigo. Ela salvou 12 pessoas. E pela primeira vez desde que a festa começou, ninguém riu. A Navy Cross. Você tem noção de como isso é raro. Eu não consigo acreditar que nós... A frase ficou sem fim porque não havia como finalizá-la. Um homem na casa dos 30, parado perto de uma das mesas redondas, inclinou-se na direção da esposa e sussurrou. Eu sentava atrás dela na aula de história. Ela respondeu em voz baixa. Sério. Ele desviou o olhar, engolindo a própria culpa antes de continuar. Nunca falei com ela. Nem uma única vez. A esposa o observou por um momento, expressão indecifrável, e disse: Talvez você devesse ter falado. Em outro canto do salão, uma mulher de cabelos perfeitamente ondulados e um vestido que provavelmente superava todo o guarda-roupa que Ilan já havia tido na escola, virou-se para a amiga e soltou quase por reflexo cruel. Joguei uma bebida nela uma vez no 3º ano. Numa festa. A amiga na encarou-se horrorizada e disse entre dentes: Por que você faria isso? A mulher baixou os olhos lentamente. Não respondeu. Apenas olhou para as próprias mãos, como se a resposta estivesse enterrada ali. Eloan alcançou o outro lado do salão, onde portas de vidro davam para a varanda com vista para os jardins da propriedade. Parou com a mão apoiada na maçaneta e girou o corpo para encarar a sala. 200 pessoas estavam voltadas para ela, esperando. Então, do centro do salão, uma voz a chamou. Espera! Era Paxton. Ele avançou alguns passos tentando montar o controle que havia desmoronado. Ajustou a gravata, forçou um sorriso de diplomata em desastre e tentou um desarme que a vida não mais concedia a ele, Eloan. Ele disse, voz equilibrada no limite do colapso. Isso é inacreditável. De verdade. A gente não fazia ideia. Pensamos que talvez seria bom te ver de novo. Colocar o papo em dia. Ela apenas o encarou. Sem sorriso, sem careta, sem roteiro emocional. Paxton hesitou. O sorriso dele tremeu como o vídeo na mão de Sloan minutos antes. Eloan finalmente falou sem levantar a voz e ainda assim preenchendo o salão inteiro. Vocês me convidaram por piada. O silêncio voltou a cair como lacre de verdade absoluta. Paxton tentou responder, mas ela não esperou pelo gaguejo se organizar. Eu li a conversa, ela disse. Alguém me encaminhou a thread por e-mail. Sloan prendeu o ar nos pulmões. Bridger fechou os olhos. Lennox recuou um passo como quem tenta fisicamente reescrever o passado, abrindo espaço no ar.
Eloane continuou a voz ainda estável, cada frase agora com a gravidade de quem pilota um corpo maior que sua juventude, permitiu imaginar em Lee cada palavra. Os comentários sobre minhas roupas, as apostas de se eu viria, o plano de me receber para vocês se sentirem maiores, melhores, limpos. Paxton ficou lívido, camada cinza substituindo todas as anteriores. Tentou formar explicação, mas a boca não mais obedecia lógica, apenas ruínas. Ela então disse sem pedir licença: vim mesmo assim. Não porque preciso da validação de vocês, nem para esfregar algo na cara de vocês. Vim porque queria ver se alguém aqui tinha mudado. A câmera da narrativa agora era o olhar dela percorrendo a sala. Rostos virando para baixo, para longe, para dentro, para nenhum lugar seguro. E então ela concluiu simples como sentença já sabida desde o início da história, mas só agora lida por 200 leitores presenciais, incapazes de desviar o olhar. Não mudaram. Virou-se e empurrou as portas de vidro. Pisou na varanda. O ar frio da noite entrou pelo vão, deixando cheiro de jasmim, grama recém-cortada, realidade sem filtro nenhum. A porta se fechou atrás dela. Por um segundo. E então tudo despencou. Gente correndo cadeiras, arranhando o mármore e copos, estilhaçando no barulho que agora não mais era rotor. E sim, revelação tardia. Os sussurros explodiram ao mesmo tempo. Uma cacofonia de vozes atropeladas competindo, tentando organizar o indizível. Ela disse mesmo que a gente convidou ela por deboche, alguém murmurou. Meu Deus! Outra voz incrédula emendou. Convidamos sim. A gente realmente fez isso. Mais perguntas começaram a se empilhar no ar. Como ela recebeu aquela thread de e-mail? Quem teve coragem de mandar aquilo para ela? Mas isso importa agora. A realidade era maior do que qualquer resposta que tentassem fabricar. Perto do bar, um homem disse baixinho como se estivesse confessando a um altar. Eu não acredito que achei aquilo engraçado. Logo atrás, alguém que claramente já tinha perdido as forças respondeu. E eu? Nem acredito que eu ri junto. Sloane estava imóvel, gélida, perto da pista de dança. Por um microsegundo, tentou até levantar o celular de novo, mas o gesto morreu no caminho. Bridger enfim se mexeu como quem é arrancado da anestesia. Ele foi até o balcão do bar e falou sozinho num mantra corrompido pela verdade que agora o rotinizava de vergonha. Um brinde a quem? A gente pode brindar a quem agora pegou um copo, virou em um gole seco. Serviu outro. Virou o segundo também. Sem olhar nos olhos de alguém. Sem esboçar frase. Lennox desabou num assento de uma das mesas, apoiou o rosto entre as mãos e sussurrou. A gente errou feio. Paxton permaneceu de pé no centro do salão como estátua de tribunal antes da sentença ser declarada oficialmente. Os músculos dele não obedeciam movimento espontâneo. A vida ali havia excedido qualquer lógica processual. Na varanda, Eloane estava na balaustrada, olhos nos jardins. O Apache continuava ali pousado na relva lá fora. Hélices já paradas. Tripulação conversando em murmúrios calmos, como quem sabe que sobreviveu a sons piores do que aquele salão jamais ouviria. Ela respirou fundo lentamente, sem teatro, sem juramento silencioso. Respiração de alguém que tinha feito da invisibilidade seu escudo por anos, até a vida exigi-la para salvar outras pessoas visíveis demais para morrerem ali. Passos se aproximaram. Ela não se virou, mas sabia que alguém viria. Uma voz feminina instável atravessou o silêncio como pano de vidro fraturado com verdade humana rara. Sou eu, a Marin. Marin Kovar. Ela completou com um soluço, quebrando a voz sem espelhos de heroísmo. Apenas queda humana vertical diante da dignidade alheia. Eu vim pedir desculpas. Eloane se virou. Marin não desviou o olhar. Estava em lágrimas, não por autopiedade, mas por reconhecimento tardio de dívida moral. Ela disse, eu nunca te defendi. Eu vi tudo o que fizeram com você.
e eu não fiz nada. Respirando fundo entre as frases, ela completou num desabafo sem armadura nenhuma, palavra por palavra. Eu tive medo. Eu fui covarde. Você merecia mais. Merecia melhor. O salão ao redor não mais existia como plateia. Era ruído branco em comparação. Eloane ficou uns segundos olhando para ela e disse simples: Obrigada. Pelo menos você falou a verdade. Marin engoliu a expectativa do que queria dizer a seguir. Nenhum roteiro de reconciliação escandalosa valia ali. Só a sinceridade era allowed. Ela concluiu: Você é extraordinária. E se retirou. Sozinha de novo, Eloane virou-se para o jardim. O silêncio que ela possuía era finalmente dela. A banda de jazz já tinha recolhido os instrumentos sem que 200 pessoas percebessem. O slideshow também havia sido desligado. Telão escuro. Memórias que ninguém mais queria reciclar ali. O salão tinha se tornado menor e mais verdadeiro. Eloane atravessou o ambiente de novo rumo à saída. Dessa vez, cada afastar de corpo no corredor não era por impacto úmido de rotor, mas por percepção limpa de verdade. Ela nunca foi o monstro ali. Ela ouviu mais frases ao passar. Respeito, disse um veterano. Sem legenda, disse outro. Sem revanche, disse um terceiro. Ela não precisou provar nada, completou Somione. Ao chegar no Capitão Graves, ele fez continência de novo e afirmou: Foi uma honra, comandante. Ela respondeu com disciplina exata, e ainda assim carregando uma humanidade calma como quem pousa helicóptero sem tremor na relva. A honra foi minha, capitão. Ele disse enquanto ela já se afastava: Se cuida por aí. E ela respondeu: Eu vou. Ela andou pela entrada principal e cruzou a via até a relva onde o Apache ainda aguardava sua tripulação. O Petty Officer a viu, bateu continência e disse: Pronta para partir, senhora. Eloane subiu na aeronave sem pressa e respondeu: Podemos ir. As hélices começaram a girar lento primeiro, depois mais rápido, cada volta recarregando um som que agora não mais era trauma, mas identidade, carreira, força real e literal. Do salão, os convidados ouviram de novo o som que havia feito 200 corpos espetaculares tremerem tum, tum, tum. Não era trovão humano. Era rotor de uma vida que tinha propriedade sobre quem virou e não sobre quem zombou. As pessoas correram para as janelas. Agora sem riso. Ilan respirava pela última vez naquele palco juvenil, mas já sem pertencer a ele. O Apache levantou voo para o céu noturno. As luzes brancas de pouso piscaram uma última vez, diminuindo até serem engolidas pela noite, como se a ausência dela naquele salão fosse o último ato, mas agora, escrito por quem sempre fora descartada como ausência. Sloan permaneceu imóvel perto de uma das janelas, reflexo dela pálido como lembrança, que não mais fim de legenda, em redes apenas choque humano puro. Acabou, disse Somione. Mas agora de verdade, completou outro. Sloan assistiu até não sobrar luz nenhuma para ser filmada. E quando o rotor não mais pôde ser visto, a narrativa ficou enfim concluída: quem se esconde para sobreviver. Às vezes volta para salvar. E sai sem dever nada a plateias antigas. Então, ela se virou ombros caídos e caminhou até a saída sem olhar para trás. Bridger estava no bar encarando o copo vazio. Pousou-o com cuidado, como se temesse que pudesse se estilhaçar, e saiu sem se despedir de ninguém. Paxton ficou sentado sozinho em uma das mesas, cabeça curvada, mãos dobradas à frente. Por um longo tempo não se mexeu. Lennox já tinha ido embora. Ninguém o viu partir. O salão esvaziou lentamente os convidados, saindo em pequenos grupos, 1 a 1, 2 a 2, deixando para trás bebidas pela metade e arranjos abandonados. A equipe de limpeza começou a recolher tudo, movendo-se em silêncio, dobrando mesas e cadeiras, apagando luzes como se a própria noite quisesse desaparecer. Em menos de 1 hora, o salão estava vazio, quieto, como se nada tivesse acontecido ali.
Mas aconteceu. Lá fora, no jardim, a grama estava rasgada onde o helicóptero havia pousado. Sulcos profundos marcavam a terra, cicatrizes deixadas pelo peso da máquina. Marcas que permaneceriam por semanas, um lembrete visível de que algo extraordinário havia ocorrido ali. Algo que não podia ser apagado, nem ignorado, nem ridicularizado jamais. Acima no céu limpo, o Apache seguia seu voo cortando a noite com propósito definido. Dentro da cabine, Alohan estava no comando. Mãos firmes, olhar no horizonte, concentração absoluta. Abafo nenhum de voz externa podia alcançá-la ali. O rádio crepitou. A voz do Petty Officer soou pelo fone rota traçada para a base senhora. Chegada estimada 30 minutos. Ela respondeu com um pequeno gesto de cabeça e disse: Entendido. Pode seguir. Obrigada. Alohan tocou no painel com leveza, ajustando a trajetória enquanto o som do rotor crescia novamente, agora sem a carga do passado, apenas a vibração da missão contínua. No STAT. A equipe desligava as últimas luzes. O tapete vermelho era enrolado. O valé estava fechado. As árvores do jardim voltavam à quietude de antes. Mas a memória do que ali houve jamais voltaria ao tamanho pequeno de uma piada juvenil. O telão agora escuro carregava apenas um frame final na retina de quem ouviu Alohan, no traje de voo, cercada pela sua tripulação. Sorrindo por exaustão e sobrevivência. Não o olhar frágil de antes, mas o rosto que emergiu depois de 6 horas sob fogo inimigo, alguém que já tinha feito da invisibilidade seu escudo, até se tornar inevitável. Eles se perguntavam: você tem noção do quão raro é esse tipo de coragem? A Navy Cross, mas ninguém mais completava frases, porque agora no corredor de terra no jardim e no corredor humano no salão, havia only um fato impossível de negar: o monstro ali nunca foi ela. Alohan havia ido ao reencontro não por vingança nem por validação, mas para encerrar o capítulo. E o encerrou. Não nos olhos deles, não nas legendas, não nas desculpas, mas no ato completo humano e estratégico de dar as costas e partir com dignidade intacta. Algumas pessoas são subestimadas não por fraqueza, mas porque o mundo ao redor era cego demais para reconhecê-las cedo. E quando essas pessoas se levantam quando a vida as reconstrói e a guerra as condecora, a única coisa que resta é um tipo de silêncio que já era dela desde o começo, respeito humilde. Se você já presenciou alguém que superou crueldade e virou lenda viva, deixe sua história nos comentários. E se você acredita no poder da resiliência e da dignidade silenciosa, pense em se inscrever. Há mais histórias esperando para serem contadas. A aeronave fez uma curva leve. Continuação da rota, sem pressa, sem performance. O céu estava límpido, estrelas acesas, horizonte infinito. Alohan Ashby, agora comandante da própria história, não precisava de mais nada daquele salão, nem de ninguém ali. Ela já havia vencido. 2 vezes. O Petty Officer estava sentado ao lado dela monitorando os sistemas e executando checagens pós-voo, mesmo ainda estando no ar. Atrás, no compartimento da tripulação, os outros 2 membros permaneciam em silêncio, capacetes apoiados no colo, rostos sombreados pela luz tênue do interior. O rádio chiou em estática antes da voz calma e protocolar do oficial ao lado atravessar o fone sem hora. Recebemos uma solicitação da base. Eles querem a confirmação do horário estimado de chegada. Alohan olhou rapidamente para o visor de navegação. Os olhos percorreram o painel digital com a familiaridade de quem já decifrou telas mais ameaçadoras em silêncio. Ela respondeu 30 minutos. E então acrescentou com a voz firme: informe que seguimos dentro do cronograma. Estamos no horário. O Petty Officer confirmou e transmitiu a mensagem curto direto sem ruído emocional, como quem aprendeu que comunicação em situações críticas não admite adjetivos desnecessários. Quando terminou, fez uma breve pausa, mão pairando sobre o rádio.
O tom veio diferente e pessoal, quase humano demais, para quem ainda estava tentando respirar por dentro daquela revelação que só agora o atravessava também. Ele disse, baixando a voz: "O que aconteceu lá no reencontro?" "Foi forte, senhora." Então se corrigiu, apertando o boné na mão. "O que a senhora fez? O que a senhora foi capaz de atravessar?" Eloane não respondeu de imediato. Os dedos apenas ajustaram o rumo levemente para compensar um vento cruzado que havia surgido conforme se afastavam da costa. O helicóptero respondeu ao toque dela como se fosse indivisível do corpo dela. Só depois de uns segundos ela disse: "Não fiz nada de especial. Eu só vim. Eu só apareci." E então, em voz mais baixa: "Eu só estive lá." O Petty Officer sorriu levemente, embora ela não pudesse ver o detalhe na penumbra blindada daquele interior. Ele disse às vezes: "Isso basta." Eles não tinham compartilhado classe nenhuma na escola, mas agora compartilhavam altitude e silêncio. Um silêncio que não era de covardia, mas de quem finalmente compreende o peso de crescer para além do tribunal da opinião alheia. Eloane virou o olhar novamente para o escuro infinito à frente, e a narrativa interna dela tomou forma sem precisar de discurso público. Não havia como humilhar ali em cima, nem como editar o que já fora vivido, nem como algemas retrospectivas segurarem a essência de alguém. Lá fora, na Cascadia Grand Estate, o salão estava quase vazio. Restavam apenas alguns convidados nos cantos, conversas abafadas, taças esquecidas, arranjos florais intactos sobre mesas já faltando pessoas. A equipe do estate circulava apagando luzes, recolhendo copos, dobrando toalhas de mesa, desarmando lembranças douradas que tinham sido armadas, não para celebrar, mas para comparar vidas. Maureen Kovar estava perto de uma das janelas altas, e seu reflexo na vidraça parecia quase a versão antiga que ela tinha tentado apagar na vida socialmente espetacular. Ela não tinha aninhamento para clima militar nenhum no anuário, mas o corpo dela naquele instante era corpo que levantava dívida moral inescapável. Ela disse quando os passos humanos vieram devagar até ela: "Eu sei. Eu estava lá quando ela era invisível." O veterano que tinha o boné da Marinha no antebraço antes tocou o chão do salão perto dela e disse: "Você estudou com ela." Ela engoliu o ar e confessou: "Sim. Lembro dela nos corredores." E então, sem conseguir erguer o olhar: "Mas eu nunca falei. Nunca defendi. Nunca fui voz." O veterano a encarou por um momento e respondeu com verdade calma, como alguém que não julga feridas humanas, mas reconhece mínimos gestos de reparação moral: "Hoje você falou." Ela respondeu com um fio de voz, mas não bastou. Ele apenas zenou com um gesto de cabeça, sem fechar entendimento escandaloso, mas sem negar a linearidade de um gesto de coragem tardia, mas inquestionável. E continuou com maré inquebrável de visão moral e humana: "Ela veio sem dever nada a vocês. Veio sem cobrar, sem revanche. Veio porque esperava ver mudança em alguém." E completou ajustando o boné na cabeça, como quem encerra um ritual simples de presença humana, sem se perder em espetáculo, mas sem negar o peso do reconhecimento. Ela não devia nada a plateias antigas, mas devia isso a si mesma. Eloane acima assentiu brevemente: "Sim." E o helicóptero elevou-se com som crescente que não era mais trauma, mas propósito. Ela não revisaria o passado ali em cima. Já tinha encontrado o silêncio de fechamento, não no palco do bar, mas na continência de quem não devia nada a plateias antigas. E ela concluiu sem legendas jovens e digitais competirem mais ali dentro. Legenda nenhuma servia para o peso humano cruzado naquele minuto incontornável e militar absoluto. Eu já sabia quem eu era. Só precisava encerrar quem vocês achavam que eu era. O que ela fez exige um tipo de força que a maioria das pessoas não tem. A maior parte teria evitado estar aqui, teria deixado vocês continuarem acreditando no que quisessem. Mas ela veio e olhou cada um de vocês nos olhos.
Marin assentiu novamente, incapaz de falar, o choro preso na garganta pesado e inevitável. O veterano deu alguns passos para sair, mas parou por um instante e disse, virando-se para ela com olhos que já tinham visto caos demais para julgar com brutalidade, mas verdade demais para deixar passar. Se você quer fazer valer, ele continuou. Voz mais pessoal agora, mas ainda firme. Não peça desculpas só por pedir. Faça melhor. Seja melhor. E então concluiu. É isso que ela gostaria. Não a sua culpa, o seu crescimento. Ele se afastou. Os passos dele ecoaram pelo salão já quase vazio, deixando Marin sozinha diante da vidraça com a verdade finalmente instalada ali dentro. A grama do jardim cicatrizaria com o tempo. Jardineiros reconstruiriam topiarias. A terra receberia novos cuidados, novos cortes, novos reparos. Mas as marcas que aquela noite deixou nas pessoas ali dentro não seriam replantadas como grama nova, não seriam deletadas como vídeo inútil, não seriam esquecidas como nome em telão, não seriam suavizadas como legenda socialmente compartilhável. Em outro canto da propriedade, sob um pergolado carregado de rosas trepadeiras, Sloane estava sentada com o celular esquecido ao lado, tela desligada a apps de rede social intocados. Pela primeira vez em anos, ela não tinha frase pronta, nem legenda engenhosa, nem pose sem fissuras, apenas silêncio em pensamento. A conversa por e-mail volta à mente dela a força sem filtro, sem edição, sem curadoria narrativa. Ela enxergava o passado com a nitidez de quem finalmente perdoa a própria cegueira, mas não a absolve. Sloane pegou o celular. A tela acendeu claridade branca contra o rosto dela. Ela passou rapidamente pelas fotos de brunch, viagens e pôres do sol perfeitos, sem propósito que não o de serem exibidos. Continuou descendo pela galeria com algo que agora pesava mais que like verdade. Até que abriu uma pasta que há anos não acessava fotos do ensino médio. As imagens carregaram lentamente. Outra vida. Outro tempo. Outros corredores emocionais. Ela rolou o dedo de forma mecânica até que um retrato a fez parar. Era uma foto de excursão escolar, provavelmente um museu ou um local histórico que parecia tedioso à época. A intenção tinha sido capturar amigos, mas o fundo guardava na imagem mínima incontornável. Eloy sentada sozinha num banco. Mochila num ombro só. Postura encolhida como quem deseja desaparecer. Livro no colo. Rosto escondido pelo rabo de cavalo fino. O clique de reconhecimento que marcou a slide agora era clique de lágrima contida. Meu Deus! Uma voz ecoava na mente dela. E Sloane ouviu a própria voz juvenil do passado, como assombração irônica invertida no espelho da Marinha, que agora a vida tinha implantado ali. Eu estava lá e não fiz nada. Mas então, disse para si mesma em voz quebrada, olhando para as mãos que seguravam a guilt que a guerra devolveu em forma de lenda pessoal, que não devia nada a plateias antigas. Talvez eu tenha sido parte do problema. Fechou o app e pousou o celular no banco ao lado, tela virada para baixo. Como se esconder a tela pudesse desfazer o que finalmente ela tinha visto no passado, que ela própria tinha ajudado a sustentar. Por muito tempo, ela apenas ficou sentada no jardim, ouvindo o som do vento atravessando as árvores, sentindo o peso da própria cumplicidade cair sobre ela, como um véu sufocante. O ar noturno trazia cheiro de jasmim e terra úmida doce e limpo, mas incapaz de apagar o amargor que permanecia em sua boca. Bridger havia deixado a propriedade sem se despedir de ninguém, sem reconhecer os poucos convidados que ainda restavam, sem agradecer à equipe, sem qualquer gesto esperado de um anfitrião. Ele apenas caminhou até o carro, entrou e partiu. As mãos agarradas ao volante com tanta força que os nós dos dedos chegaram a doer. O maxilar travado com orgulho ferido e uma incredulidade que ele não conseguia mais converter em palavras. As luzes da cidade passavam borradas pela janela, sombras coloridas, dissolvidas na noite, desfocadas insignificantes. Na mente dele,
repetia-se a cena em que Eloan o encarou e disse com o tom exato de quem afirma um fato sem ódio nem indulgência. O convite: foi você quem viu. Não havia acusação exagerada na voz dela. Era apenas verdade crônica. O silêncio que seguiu na vida dele não era silêncio de quem se retrai, mas de quem percebe a distância intransponível entre a aparência de sucesso e impacto real de propósito. Ele estacionou na garagem do prédio onde morava. O barulho dos pneus ecoou no concreto liso, mas depois que o motor desligou, o único som era aquele tique irregular da própria consciência trincando. Ele ficou sentado ali por longos minutos, tentando construir na imaginação algo que a vida real tinha feito ruir a piada de convidá-la para contrastar vidas. Ele estava tão certo de que a presença dela seria derrota pública e extremo oposto do auge que os quatro tinham rotinizado, como brinde juvenil privado. Mas a vida não segue roteiros assinados por quem nunca caiu do outro lado da piada. No elevador, cada segundo parecia sentença, e cada sentença parecia pobre demais para encapsular aquele gap. Eloan Seal Support Pilot, Navy Cross. Iêmen, 6 horas no ar sob fogo inimigo para resgatar 12 fuzileiros, e todos sobreviveram. E tentou imaginar o que 6 horas sob ataque contínuo realmente significava. Não conseguiu. Não porque faltasse imaginação, mas porque imaginação não alcança o peso de quem fez da invisibilidade um escudo até virar história que exige passagem inevitável sem elevar a voz. Ao chegar no apartamento, ele abriu uma garrafa cara de uísque. Uísque de comemoração. Uísque de quem vive de legendas socialmente palatáveis. Uísque que não mais podia replantar o passado com grama nova. Mas o uísque era lindo e absolutamente descontextualizado para o peso humano que palcos juvenis jamais devem nada a lendas adultas. Ele levou o copo à boca, mas hesitou, e colocou na beira da janela, intocado. Ele não queria apagar aquilo, nem suavizar, nem esquecer. Ele queria sentir, porque só agora a gravidade da cena era dele também. Não por ego juvenil ferido, mas porque era o começo de alguma reinvenção pessoal possível. Talvez o início de uma vida onde força silenciosa não era fraqueza, mas método. Talvez o início de se tornar algo que não precisava ser reverenciado por telões, mas comprovado em atitudes. Ele virou as costas e partiu do palco na mente dele sem performance de despedida, como ela fizera antes, concluindo o que precisava ser dito, sem legenda alguma competir mais ali dentro. Lennox já havia partido bem antes. Ninguém lembra nem a hora, nem a direção, nem o veículo. Paxton permaneceu mais tempo do que todos. Sentado sozinho em uma das mesas vazias, postura penitente, mãos fechadas à frente, encarando o telão escuro como advogado sem argumento. Ele era advogado corporativo treinado para desmontar narrativas, defender o indefensável. Mas ali não havia argumento possível. Nem narrativa alternativa, nem racionalização válida. O que aconteceu não podia ser reescrito em petições de imagem pública. E pensou na thread do e-mail outra vez. Ele estava tagged nela. Ele riu das piadas. Ele contribuiu com comentários. E agora, nenhuma defesa podia dissolver a constatação que Eloan, com meia dúzia de palavras calmas, fez pairar no ar daquele salão emocionalmente concluído, com rotor none, apenas revelação tardia, intransponível. Ele tinha sido cúmplice. Ele tinha sido plateia. Ele tinha sido coautor do deboche. E a vida não admitiria recurso. Ele terá que replantar-se por dentro, não por fora. Perto da saída, apenas alguns convidados restavam. Funcionários recolhiam louças, dobravam cadeiras, desmontavam o momento. As luzes eram desligadas aos poucos, o tapete vermelho enrolado. A mansão devolvida ao estado original de quietude antes que 200 plateias decidissem consciência tardia. Mas as marcas ficariam. Não na relva apenas, não na linha do horizonte apenas, mas na consciência de quem descobriu que silêncio não é ausência. Às vezes, é a única forma genuína de força
que ninguém mais podia palatizar por dentro de legendas. A noite terminou assim, sem aplausos, sem brindes, apenas silêncio, em forma de verdade. E quando Bridger adicionou o nome de Elwyn à lista de convidados, Paxton não disse nada para impedir. Ele não protestou, não levantou objeções, não sugeriu que talvez aquilo fosse uma ideia ruim, que talvez estavam indo longe demais. Ele era cúmplice não só em silêncio, mas em participação ativa, mesmo não sendo o autor da proposta inicial. Uma funcionária da equipe se aproximou, uma mulher jovem de uniforme impecável, parecendo exausta e claramente pronta para ir para casa. Senhor, ela disse educada mas firme, estamos encerrando por hoje. Paxton fez um aceno com a cabeça, levantou-se lentamente e disse, claro, já estou indo. Ele atravessou o salão, passou pelas colunas de mármore novamente e saiu na calçada frontal. O ar noturno era frio, carregando jasmim terra úmida, e o cheiro leve de grama cortada misturada à poeira do pouso. Ele parou por um segundo encarando o gramado ferido pelos sulcos fundos deixados pelo Apache. Marcas escuras cortando o verde perfeito daquele jardim, como o passado cortara a reputação superficial daquele evento. Ele concluiu para si mesmo, sem roteiro emocional visível, apenas constatação que nenhuma defesa profissional jamais o absolveria daquilo. Lennox havia partido imediatamente depois que Alowan saiu para a varanda. Ninguém o viu ir. Ele não esperou. Não revisou telões. Não processou desculpas públicas. Apenas se retirou silenciosamente, como sempre acreditara ser seu método estratégico antecipar a saída, antes que a humilhação virasse espelho irreversível nele mesmo. Ele dirigiu de volta para o apartamento sem fôlego nem reflexão verbal externa, mas com reflexões internas que corriam mais rápido que sua Tesla no asfalto vazio. Ele se orgulhava de ser estratégico, de reconhecer oportunidades antes dos altres. Assim construir a sua startup. Assim conseguir a investimento. Assim crescer a sua companhia. Ele tinha convicção de que sabia ler pessoas, prever motivações, posicionar-se antes que a situação fosse fully visível ao público. Mas hoje à noite, ele tinha calculado miseravelmente errado um erro tão grande que não podia ser corrigido com legendas ROI ou narrativa palatável. O tipo de erro que não era só de julgamento corporativo, mas de caráter. Ele sentou à mesa minimalista do apartamento Open, com a tela do laptop iluminando o rosto sem explicação humanamente coerente. Ele digitou o nome de Alowan em um buscador e as informações inundaram a tela como dossiê impossível de negar. O resultado, reforçado por artigos, fotos, comendações, era inquestionável. Ela tinha se tornado extraordinária. Tinha feito do trauma ICMO sua disciplina. Tinha convertido invisibilidade em escudo sem discurso público forçado. E ainda assim, se tornara inevitável sem pedir licença na sala de baile. O telão do apartamento ecoava com citações reais, extração no Iêmen. 6 horas no ar sob fogo inimigo. 12 Marines salvos. Navy Cross concedida. Press release oficial do DoD confirmando a condecoração por valor em combate. Nada naquele dossiê exigia imaginação narrativa externa. Apenas reconciliação interna tardia. Ele rolou pelas páginas com silêncio metodológico, reverente não por causa da equipe, mas apesar dela. Checou a veracidade dura de cada trecho. Todos confirmavam o que o salão de 200 pessoas já sabia sem argumento adicional, permitido a lenda que ela se tornara. Não precisava da plateia, apenas existia altiva irreversível. Lennox concluiu em murmúrio quase capitular. Ela não devia nada a nós. Mas veio mesmo assim. Paxton observava sua verdade profissional ruir sem argumento, reagindo com o celular face down diante do horizonte. Ele prendeu palavra novamente, mas a palavra nenhuma legenda pública serviria para encapsular o abismo de propósito humano, ali desenhado entre duas espécies de vitória, a superficialmente marketável, e a relevância que salva vidas sob 6 horas de ataque implacável.
Lennox olhou para a tela desta vez sem a armadura emocional corporativa e sussurrou sem saber que também era a frase que alguém algum dia escreveria por cima do silêncio dele em reconhecimento. Algumas pessoas são subestimadas, porque o resto do mundo era cego demais para reconhecê-las cedo. Sloane abriu o celular. A tela iluminou-se, e ela finalmente organizou um corredor interior, agora não militar apenas, mas moral, que o resto do salão jamais imaginara ter deixado aberto por dentro da infância social de 10 anos sem revisão humanamente coerente. Ela tirou o vídeo do vestígio como prova palatável para redes. Mas estava too late o corredor que se criava, a hora era interno. Tridente de verdade no peito. Área hostil no painel. Propulsão de rotor girando em destino correto. E ele tinha tentado humilhá-la. Participara do plano para zombar dela, para esfregar na sua cara o pior momento de sua vida, para fazê-la se sentir pequena de novo. Lennox fechou o laptop e recostou-se na cadeira encarando o teto do seu apartamento. Caro janelas do chão ao teto. Móveis modernos cuidadosamente escolhidos como quem sempre construiu cenários e nunca profundidade. Pela primeira vez na vida adulta, talvez pela primeira vez na vida toda, ele sentiu algo que seu sucesso sempre o protegeu de sentir vergonha. Vergonha profunda, corrosiva, impossível de ser racionalizada, recontada sob outra narrativa ou convertida em aprendizado exibível. Apenas vergonha. Nua. Simples. Sem recurso. No céu bem acima da cidade, o Apache continuava o voo através da noite. À medida que se afastavam da costa, as luzes urbanas diminuíam, dando lugar a florestas, colinas e campos abertos costurados por estradas e rios, como uma colcha gigante de realidade silenciosa. Eloane ajustava o manche com micromovimentos, gestos automáticos e fluidos, fruto de incontáveis horas na cabine. Voar para ela já não era esforço. Era respiração. O oficial ao lado observava sistemas em silêncio confortável, profissional respeitoso. O tipo de silêncio que nasce da experiência compartilhada da hierarquia, sem complexos da confiança operativa, que não precisa se provar em telões. O silêncio ali em cima era confortável. Eloane lembrava do reencontro. Deixou as memórias passarem livres de emoção amarga, não porque o passado não doesse, mas porque já não tinha poder sobre sua identidade. Ela não fora em busca de vingança nem de punição moral exemplar. Fora para conferir a mudança humana que o tempo não lhe devia, mas que ela esperava encontrar nos olhos de quem dividiu corredores com ela, 10 anos antes. Marine não saíra do reencontro ainda. Ela estava no jardim frontal refletindo. As marcas na relva cicatrizariam. Jardineiros reparariam os sulcos profundos deixados pelo trem de pouso. Grama nova seria colocada. Mas a marca que aquela noite deixou dentro dela não era de rotor. Era moral. E silenciosa demais para ser exibida em redes. Eloane lembrava dos rostos de lotações e corredores fragmentados de memória moral sem discurso forçado, mas agora plantados em propósito de servir algo maior do que orgulho marketável, e ainda assim, impossível de ignorar. Ela revisava mentalmente o que cada um tentou argumentar sem sucesso, e o que ninguém ali conseguiu a tempo de desviar Bridger tentando explicar. Sloane com as mãos tremendo. Paxton com o sorriso ruindo. Eles não tinham mudado até que a vida os fez congelar diante do telão desligado. Mas agora legenda nenhuma podia ser fabricada para palatizar o que ali se revelou o começo de uma mudança que ela não precisava revisar, porque já não era dela carregar moralmente. Eloane não carregaria o fardo do extremo juvenil de piada, não, porque fez da invisibilidade um escudo até se tornar história inevitável, mas porque não queria validar autocoronações juvenis, com discursos escandalosos enquanto estava à balaustrada do seu propósito. O rádio chiou novamente. O Petty Officer disse: "Senhora, faltam 10 minutos para a chegada." Eloane assentiu com a formalidade que parecia instinto e respondeu: "Entendido. Vamos nos preparar para o pouso."
Checagem de instrumentos. Ele disse pelo rádio curto e no estilo hierárquico profissional, iniciando procedimentos. Eloane acrescentou, já ajustando a aproximação foco estreito no painel digital à frente, hasta que qualquer ideia juvenil de comparação não podia mais ser replantada como grama nova no salão. Ela partira do palco juvenil sem performance de adeus, mas com adeus consluído, sem dossiê invisível repetir perguntas, porque fechamento de rotor não precisava de legenda social. Propulsão correta no destino final. A base naval apareceu no horizonte, um cluster de luzes contra a noite familiar acolhedor real. Não pertencia à tradição do ginásio, mas à vida dela. Não era arquitetura, era propósito, era serviço. Era casa construída não com likes, mas com sobrevivências e extrações reais. Ela pensou mais uma vez. Ela não veio para lembrar que era invisível. Veio para lembrar que sobreviveu sem precisar dever nada às plateias antigas. E o corte de narrativa voltaria agora ao fone do rádio, não como pergunta monstruosa, mas como identidade indiscutível, porque não havia mais riso cabível em qualquer mesa de anuário depois daquilo. Dentro do cockpit, o silêncio lhe pertencia. O fardo de ninguém. Ela havia vindo ao encontro não para contrastar vidas, mas para encerrar mentalmente aquele capítulo juvenil, que não mais se revisaria aqui em cima. Ela tinha feito isso. Tinha vindo. Entendido. Podem iniciar o pouso. Vamos partir conforme a rota. Seguimos dentro do cronograma. O som do rotor crescia agora sem trauma, mas com propósito. O heli continuava no rumo. As marcas externas e internas, agora moralmente readaptadas, não eram mais dela carregar silenciosamente. Ela já tinha vencido 2 vezes, e lá em cima, o grande vazio não era fracasso. Era o oceano do precedente que não se curvaria mais em legendas. E o rotor cortaria a noite de novo contido profissional seguro, correto rumo ao lar. E aquela beira da varanda interna não exigiria legenda marketável, pois ela já estava resolvida. A verdade não podia ser compartilhada com riso juvenil externo, apenas com segurança militar operativa. Ela guiou o helicóptero para baixo. A descida foi suave e controlada ao tom das hélices, ajustando-se ao ar, com uma sutil mudança de entonação, conforme a pressão atmosférica se alterava. A plataforma de pouso apareceu marcada por luzes brancas, formando um quadrado perfeito. Eloane trouxe o Apache ao solo com precisão milimétrica, apoiando os patins na pista de forma tão delicada que quase não parecia um pouso, apenas um instante calmo de transição entre voo e quietude. Os rotores desaceleraram. O rugido virou um zumbido constante, até finalmente se dissolver em silêncio. Ela executou todo o procedimento de desligamento com método preciso, alternando interruptores, revisando medidores, registrando cada detalhe, confirmando que tudo estava seguro e corretamente anotado nos logs de missão. O Petty Officer ao lado falou pelo fone profissional. E claro, senhora, estamos finalizando a checagem da base. Ela confirmou com um aceno breve e respondeu. Certo. Obrigada. Sigam conforme os procedimentos. Ele respondeu de volta curto como o protocolo militar exige, entendido. Quando as hélices chegaram à quietude total, ela retirou o capacete e soltou o coque apertado, passando a mão pelos cabelos para aliviar a tensão funcional. O Petty Officer sorriu com cansaço, que franzia os olhos por humildade, não por espetáculo, e disse com um humor pessoal leve demais para competir com o passado, que havia sido incapaz de enterrá-la ali em cima. Bom voo, senhora. Eloane olhou para ele e respondeu tranquila. Ótima equipe. Tripulação impecável. E apertou o banco ao lado tela do celular desligada. Instrumento de trauma possível convertido em profissionalismo reaplantado, porque agora o silêncio ali em cima era não mais trauma, mas identidade. A tripulação começou a descer. Botas no asfalto. Som grave físico real. Não era despedida. Era continuidade. Ela assinou.
A papelada trocou algumas frases rápidas com o chefe da equipe de solo sobre um pequeno problema hidráulico e acrescentou com a exatidão já recuperada, de quem não mais podia ser reduzida a piada marketável. Vamos cuidar disso pela manhã. Ele respondeu da equipe de solo: sim, senhora. A câmera então a seguiu caminhando lentamente pela base sem pressa até o alojamento. Ali, o ar tinha cheiro de combustível militar jasmim e terra igual ao passado não borrado sob qualquer legenda social, e ainda assim impossível de apagar. Marin Kovar em outro canto do reencontro. 10 anos antes ainda estava refletindo no corredor interno, moral e literal que agora a Life deixou aberto não por likes, mas por confrontos reais. Eloan parou na escadaria do alojamento. Ela se virou novamente, mas não para a plateia antiga e impossível, e sim para o céu, que desde o começo a câmera tinha guardado como história verdadeira. Sem legenda externa, young e superficial. Competir mais na vida adulta replantada como grama nova no telão insuficiente. As estrelas estavam ali, como sempre estiveram. Ela respirou fundo. Finalmente disse a si mesma algo que ninguém ali teria frames para ridicularizar, pois era palavra nenhuma que precisava mais de palcos juvenis. Apenas o caminho inevitável de viver sua identidade, sem a plateia juvenil do passado, fazer ruir o impacto adulto. Eu só precisava aparecer para mim mesma. Exubiu no elevador da sua missão interna, sem humilhação nenhuma de reputação juvenil, converter-se em trauma público, mas closure interno sem validação corporativa que não salvava ninguém, mas espelho juvenil, exoterno none, pois não mais se reescreveria com imaginação none sobre o passado, 10 anos antes. Prontos para pousar, senhora. Alguém disse hormonalmente atrás. O Petty Officer ordenou um protocolo na vida interior dela, já sem passado infantil e invisível mentalmente autoplantado de trauma 10 anos antes. Ela sabia. Sabia antes. Sabia por 10 anos. Mas Only agora disse o que era dele, encarar com microsegundos de incômodo moral. Pálido nas mãos, mas sem mais riso marketável competir mais na sala. Sala nenhuma riria 6 horas sob fogo inimigo naquele combate que ela jamais revisaria em slides de juvenil incomum, e sim a lógica moral interna de quem não mais devia nada a plateias antigas. Ela abriu a porta dos seus aposentos e entrou. No salão de baile não havia mais projeção rodando nada palocanalizável. A base permaneceu. A história inquestionável. A reconstrução interna irreversível. Ela não olhou para trás de novo, não porque falta coragem, mas porque já tinha casa no rumo correto. As mesmas estrelas que antes representavam possibilidade fuga e um futuro além das paredes da Glenridge Academy pareciam impossivelmente distantes. Naquela época, elas eram tão inalcançáveis quanto a vida que ela sonhava viver. Agora, ela voava entre elas. Agora, ela vivia o sonho que aquela garota sustentara quando não havia mais nada para sustentar. Ela abriu a porta dos seus aposentos, entrou e a fechou com delicadeza atrás de si. O quarto era pequeno e funcional. Uma cama perfeitamente arrumada com cantos militares impecáveis, uma mesa com luminária e manuais técnicos, um armário para uniformes e itens pessoais. Nada de decoração, nada de fotos. Nada que não tivesse função. Apenas o essencial. Apenas o suficiente. Elo se sentou na beira da cama, desamarrou lentamente as botas e as alinhou lado a lado por hábito. O hábito de quem foi treinada para organizar o caos, não alimentá-lo. Desceu o zíper do traje de voo, pendurou-o no armário com um gesto calmo, preciso, quase meditativo, e se reclinou outra vez na cama vestindo apenas camiseta e calça básica. A parede à frente era branca, lisa, sem marca, mas seu olhar atravessava o institucional e enxergava o que a vida tentou apagar por 10 anos. Um salão, uma relva rasgada, a cegueira coletiva de quem achava grandeza, um espetáculo exterior, e não o silêncio imbatível de alguém que já havia se reconstruído por dentro,
muito antes de qualquer rotor tocar a terra. Ela se deitou sobre a cama sem puxar a coberta. Estava cansada, mas era um cansaço diferente. Um cansaço de missão concluída. Um cansaço que traz paz. No teto, heranças de janelas altas existiam, mas ela não as via. Via lembranças, via contrastes, via verdades. A mente dela agora finalmente circulava como slideshow interno, sem pedir licença ao passado. E nenhuma foto poderia encapsular mais ali dentro o peso do que o passado representava sem se dever nada às plateias, pois era verdade nenhuma que se revisaria nos olhos dos que foram incapazes de completar frases moralmente inescapáveis, embora fosse humanamente suficiente admitir satisfação silenciosa momentânea, não por revanche, mas por closure interno. Ela reconheceu, mas sem armadura emocional corporativa. Eu venci. Venceu não porque chegou de helicóptero digno, mas porque nunca desistiu do que o teto institucional branco acima e o teto do seu propósito interno representaram desde sempre dignidade, persistência, força silenciosa. E ela não precisava do telão da vida deles, nem da reimaginação, nem das legendas. O Petty Officer ao lado disse calmamente pelo fone voz, protocolar explodindo sem espetáculo neutra, apenas pela hierarquia profissional que não admite adjetivos quando o instrumento servo-estratégico é subjetiva a reação reprimida, mas o som do pasto interior era livre. Senhora, estamos no alcance de 10 minutos. Ela respondeu tranquilo sem olhar para riso ou plateia. Entendido? Se preparem para o pouso. Os outros 3 membros da tripulação completaram checagens com eficiência natural e verdadeira, como quem sabe que comunicação em campo hostil não admite ambiguidades. Quando terminaram, trocaram apenas gestos confiantes e curtos, com comentários breves sobre detalhes técnicos hidrossistema leve testado, sem risco narrativo externo publicável. Nenhum deles se surpreendeu. Nenhum deles devia imaginação ao salão, e sim a hierarquia moral interna de quem fazia o que tinha que ser feito com precisão, sem riso hormonal, competir com o passado que não podia fazer ruir o precedente. Lennox, que sempre se orgulha de estratégia, teria dito que ela devia ter se mantido longe do passado juvenil e caldo, mas isso seria true para quem vive cenários superficiais. Ela reconhece que está cansada, e isso é human enough to admit. Não por ego nem por likes, mas por closure sem espetáculo, because o rádio nunca se justifica logo após 10 anos de spectacle clean, sem reconhecimento humano. Ela voltou-se novamente para o teto institucional branco, lembrando-se uma última vez do salão, não buscando ódio ou ressentimento, mas conferindo o gap inescapável entre quem ela era antes e quem ela havia se tornado. Agora, nada ali embaixo poderia reduzi-la a piada alguma só. O rádio crackling confirmava pouso e tempo de chegada mecanicamente. Mas desta vez, o passado não se replantaria como grama nova, porque pouco importavam os sulcos na relva, quando o fone do rádio era moral interno devidamente processado, de quem sabe que comunicação sob fogo inimigo não admite riso hormonal. Ela se deixou flutuar ali por um momento na escuridão não mais amarga, mas infinita e acolhedora como a vida que ela construíra, não baseada em likes, mas em extrações e resgates reais. Lá na Cascadia Grand Estate, o salão estava vazio. Ainda havia sulcos na relva. Jardineiros reparariam grama. Equipes destruíram pódium juvenil. Mas nenhuma outra voz sussurraria nada a ela condecorável. Agora sim, o passado estaria frágil como logbook juvenil, descartado, enquanto ela estava no cockpit 10 anos depois, executando o rumo inevitável. Talvez fosse a primeira missão interior dela, ensinando que silêncio aquela noite que não era de covardia, mas de quem compreende magnitude internalizada. No apartment de Lennox, vergonha unidorora. Em Marin Kovar, culpa que não pede recurso. Em Paxton, máscara profissional falhando sob peso da verdade. Neles havia apenas riso nervoso possível, dissolvido no silêncio institucional da base militar.
Eloane acima concluiu mentalmente, não havia ódio. Ela concluiu. Ela não queria dar espetáculo vendido em redes sociais do passado com superstição noni. Therefore, a única resposta que restou para si mesma, e só para ela, foi silêncio confortável. Indiferença. Lá no alojamento militar onde rotina noni devolve humanidade interna apagada, ela fechou os olhos. E pela primeira vez, desde aquele reencontro que não devia imaginação ao passado, ela sabia que forças silenciosas não se provam em telões, mas sim em rumo inevitável. O poder que tentavam exercer sobre ela havia se dissolvido anos antes, no instante em que ela decidiu que qualquer julgamento vindo deles era irrelevante. Aquela noite havia sido apenas a confirmação final, o ponto definitivo no fim de um capítulo que já estava encerrado muito antes de seus pés tocarem o mármore daquele salão. Na manhã seguinte, Eloane acordou cedo como sempre. Seu relógio interno funcionava no ritmo preciso da rotina militar, programado por anos de disciplina. A primeira luz do dia começava a atravessar a pequena janela, pincelando as paredes com tons cinza e suaves. Ela vestiu um uniforme gestos automáticos, repetidos em milhares de manhãs, até não exigirem mais pensamento consciente. Amarrava as botas com o mesmo cuidado habitual. Arrumou a cama em Hospital Corners, cobertas tão esticadas que uma moeda quicaria ao cair. Ela caminhou até o refeitório. A base ainda despertava silenciosa orgânica. Soldados e oficiais seguindo seus protocolos com eficiência limpa. A conversa nenhuma legenda externa competiria ali dentro. O riso hormonal e superficial ficara para trás anos antes. Agora, ali em cima, comunicação era precisão. Uma colega piloto se aproximou, bandeja nas mãos. Era a Tenente Reis, alguém com quem Eloane já tinha dividido cabine e missões. Reis fez um aceno para a cadeira vazia à frente e perguntou com leve curiosidade sólida. Não invasiva, posso sentar? Eloane, respondeu boca cheia de ovos, apenas acenando de volta. Claro. Reis se sentou e começou a comer. O assunto. O clima. Um treinamento difícil chegando. Conversa leve e confiante, daquelas que nascem do respeito mútuo entre quem já voou em situações que não exigem riso hormonal para encapsular coragem. Então Reis pousou o garfo por um instante e disse: Fiquei sabendo que você foi a um encontro. Ontem à noite. Eloane levantou o olhar devagar, sem surpresa real, e respondeu apenas com closure emocional interno já resolvido. Ano não é o lugar para pedir desculpas, mas estive lá. Reis deu um sorriso e replicou: base pequena, né? Todo mundo acaba sabendo da vida de todo mundo. E então, curiosa: e aí como foi? Eloane tomou um gole do café antes de responder. Pausada, serena. Foi exatamente como imaginei. Reis esperou mais Hoping por detalhes. Mas quando percebeu que ela não diria mais nada, apenas disse: entendi. Às vezes uma resposta curta já diz tudo. Ela aceitou o limite sem insistir. As duas terminaram a refeição em um silêncio confortável. Silêncio que nasce da hierarquia moral interna e literal, de quem não mais devia justificativas a plateias antigas. Ao concluírem, seguiram juntas até a linha de voo. Lá estava o Apache, quieto e pronto sob a claridade nascente. A equipe de solo já organizava pranchetas e checagens ao redor da aeronave, como quem não se surpreende duas vezes pela mesma grandeza. Ela entrou na cabine. A pré-checagem começou de novo. Interruptores alternando. Indicadores verificados. Sistema servo-estratégico alinhado com seu propósito novo firme, sem precisar revalidar o passado com gramado novo. Pouco importavam os sulcos na relva quando a direção interna dela já estava traçada antes mesmo da dúvida formar palavras. Um oficial do solo perguntou no fone: sobre o problema hidráulico, mantemos a revisão pela manhã. Eloane respondeu prontamente: sim, podem iniciar a manutenção após o treinamento. O oficial assentiu e concluiu pela hierarquia profissional, que não admite ambiguidades quando missão
é maior do que narrativa superficial. Entendido, senhora? As hélices então giraram devagar, pitch aumentando com propósito, o som crescendo do sussurro ao rugido, mas sem peso de contar dor, agora era apenas o vento do novo rumo. E ela levantou voo suave, firme foco no horizonte. A base encolhendo lá embaixo. O passado fechado lá atrás. Construção irreversível na mente, no método e no destino sem legenda jovem, competir mais ali dentro. Ela se afastou. Campos, colinas, marcas geográficas. O mundo se espalhava como tapestry de realidade sem riso hormonal, em pano nenhum encapsular a coragem que lado nenhum do salão poderia replantar. No headset do helicóptero, o Petty Officer disse: "Rota para o campo de treinamento traçada. Chegamos em 20 minutos." Ela respondeu: "Ok, sigam os procedimentos." Lá no alojamento noturno, a marca que ela plantara era esta silêncio confortável. Não por fraqueza, mas por internalização estratégica de propósito próprio. No prédio do passado, o passado estava encerrado. No helicóptero do presente, o presente era rota, livre para definir o próprio valor de acordo com os seus padrões, e não pelas definições estreitas de outros. Livre para viver uma vida construída nos seus termos, moldada pelas suas decisões, medida pelas suas métricas pessoais de sucesso. E enquanto o helicóptero cortava o céu da manhã, o sol a refletir no vidro da cabine, Eloane permitiu-se um sorriso pequeno e silencioso. Ela tinha ido ao reencontro de turma não por vingança, isso teria sido mesquinho. Nem por validação, isso implicaria ainda precisar da aprovação deles. Fora em busca de encerramento, e encontrara-o, não nas desculpas, nem no choque, nem no reconhecimento tardio do seu mérito, mas no simples ato de ter aparecido, de erguer a cabeça, de sustentar o olhar, de deixar que a vissem exatamente como se tornara, e depois caminhar para fora, ir embora. Tinha vencido não porque os envergonhara deliberadamente, embora a verdade o tivesse feito inevitavelmente, mas porque comprovara sem margem para dúvidas que a crueldade deles não a destruíra, não a diminuíra, não a limitara, não a convencera de que era menos do que realmente podia ser. Se o passado fizera alguma coisa, fora forjá-la. Como aço chama e impacto direto na colcha gigante do seu propósito pessoal, que não admitia ambiguidades, nenhuma legenda jovial superficial, poderia encapsular aquela grandeza irrefutável que se replantaria no precedente como propósito interior, longe daquela relva rasgada e corredores de 10 anos atrás. A cidade encolhia geograficamente o passado, não mais tinha influência no cockpit da vida interior dela, e a verdade apareceu no céu como rituais sem espetáculo exterior e military demais para justificação hormonal none. Ela tinha missão para cumprir, tripulação para liderar. Uma vida com propósito que não era mais medida em risos juvenis e legendas superficiais. E nenhuma frase poderia encapsular o que ela agora sentia, porque nada daquilo exigia discurso externo, apenas reconciliação interna silenciosa. Ela sabia, e a vida não admitiria recurso nenhum quando estava 6 horas no ar sob fogo isolado. Se a Marinha lhe devia destino, então, o destino era institucional. O heli desapareceu na distância, tornando-se um pequeno ponto contra o céu azul vasto, carregando consigo uma mulher que se tornara lenda. Não porque procurara ser reconhecida, mas porque recusara que outros definissem o seu valor. No Cascadia Grand Estate, no outro hemisfério do passado, a relva rasgada ostentava sulcos fundos, desenhados pelo impacto inevitável na colcha gigante da realidade. Jardineiros reparariam a relva com só de novo, mas por agora as marcas continuariam ali, visíveis e inquestionáveis. Um lembrete silencioso, algumas pessoas transformam dor em força. E quando se erguem sem amargura nem revanche, mas com dignidade calma e prova irrefutável do próprio valor, a única reação possível é humildade. A única atitude justa
é respeito. A única verdade honesta é admitir que erraste, que julgaste mal, que subestimaste alguém cuja grandeza estava muito além do teu campo de visão emocional naquela época. O sol subiu mais no céu, aqueceu a terra e iluminou a relva rasgada e o salão vazio e a cidade ao fundo. A vida continuou como sempre continua, indiferente a dramas pessoais e julgamentos humanos, mas presença bastante para quem soube cedo demais fazer da invisibilidade o maior escudo até se tornar inevitável sem elevar a voz. Mas para as pessoas que estiveram naquele salão, que testemunharam o choque entre a crueldade casual e a dignidade conquistada, algo tinha mudado. Uma semente fora plantada. Uma pergunta fora lançada e já não podia ser retirada. Se estavam tão enganados sobre Eloã, sobre que mais poderiam também estar errados. Se alguém que trataram como ninguém se tornara extraordinária, o que isso revelava sobre o julgamento deles, sobre o caráter deles, sobre quem realmente eram. As perguntas ficariam a ecoar persistentes e desconfortáveis, exigindo respostas que não surgiriam com facilidade. E bem acima de tudo, cortando o ar matinal com precisão e propósito, Eloã seguia em frente, rumo ao próximo desafio, rumo ao futuro que ela própria traçara. O helicóptero inclinou-se levemente, ajustando o curso, e manteve-se no rumo. Atrás, a base militar encolhia até se tornar apenas mais um ponto na paisagem. À frente, o campo de treino erguia-se no horizonte, e para além dele, o futuro guardava missões, desafios e incertezas reais, as únicas que mereciam o tempo dela. Ela estava pronta para tudo. Preparara-se para isso durante a vida adulta inteira, e encararia cada etapa com a mesma determinação silenciosa que sempre tivera. Então Reis teria perguntado se estivesse ali, se tivesse dividido cabine de verdade com ela. Mas o passado nenhum precisava de versão dramatizada. Afinal, pois o silêncio no cockpit era mais antigo que os corredores daquela escola 10 anos antes. A voz do Petty Officer voltou pelo rádio calma e precisa. Senhora, seguimos dentro do cronograma. Chegada estimada 10 minutos. Ela respondeu. Entendido? Preparem o pouso. As hélices cortaram o ar outra vez, mas agora sem o peso do passado. Cada movimento era função, nunca espetáculo. Ela tinha comprovado o que precisava de comprovar não a eles, mas a si mesma. Que a rapariga assustada e solitária de há 10 anos sobrevivera. Que se tornara forte. Que se tornara alguém digna de respeito. E a verdadeira vitória não estava no choque deles, nem na culpa deles, nem no reconhecimento que surgira tarde demais para redefinir quem ela era. A verdadeira vitória estava nisto, a certeza firme e irreversível de que ela se tornara exatamente quem queria ser. E ninguém, nem os que riram dela, nem os que duvidaram dela, nem os desafios que o futuro ainda traria, poderia tirar isso dela. Marin, que assistira ao passado com cumplicidade, falaria agora ao reflexo dela própria na vidraça, se tivesse um pingo de coragem anos antes. Mas o silêncio institucional da base também tinha o seu lado irrefutável. Algumas mudanças nascem tarde, mas ainda assim nascem. Se você já conheceu alguém que foi descartado, ignorado, tratado como nada, e depois se reergueu até se tornar extraordinário, compartilhe a sua história nos comentários abaixo. Se foi essa pessoa, você mesmo, lembre-se. O caminho que percorre importa. A transformação que vive é real. Quem o subestimou não define o seu valor. E se acredita no poder da resiliência, da determinação silenciosa de se tornar maior do que o mundo alguma vez imaginou, considere subscrever. Há mais histórias à espera. Histórias de quem se recusa a ser definido pela crueldade alheia e, em vez disso, se define pelas próprias ações e caráter. Obrigado por estar desse lado, por ouvir, por compreender que, às vezes, as maiores vitórias são silenciosas. Vitórias construídas não em revanche, mas em propósito. Não em aplausos, mas em impacto. Não em validação alheia, mas em identidade.